Certo? Certo. Então vamos lá. Eu separei João 17, mas eu vou colocar ela como tarefa para a gente ler no final, porque é a oração de Jesus, e é uma das orações da Bíblia que eu mais me comovo, porque é quando ele anuncia que ele está voltando para o Pai, e que ele anuncia que o mundo vai ouvir falar sobre ele. Então, é na hora que ele fala, a gente vai se tornar um só corpo. Depois você lê ele com todo o teu coração, com toda a tua entrega e pede para o Espírito Santo te trazer revelação do que ele queria dizer, porque é uma oração muito bonita, gente, é uma oração muito forte. A primeira vez que eu vi no filme, e no filme já passa um peso maior. E aí você lendo, você vê o tanto de verdade que sai de Jesus, né? Quanto que homem, gente, que Deus, que ser. Porque Jesus, ele é o maior de todos, porque ele se entrega, né? Ele se esvazia por amor ao Pai, que pede a ele para que ele venha por causa de nós, os imerecedores, os pecadores, os mais sujos, os depravados, imorais, os prostitutos, os ambiciosos, e esses somos nós. Engana-se quem acredita que nós fomos selecionados porque somos puros. A verdade é que Jesus veio para os pecadores. Todos aqueles que se acham puros e perfeitos não se renderam ainda a essa verdade de Jesus, porque ele veio para os pecadores, para os imorais, para os prostitutos, para os ambiciosos, para esses, e somos nós, gente. Toda vez que eu falo com vocês sobre nós lermos a Bíblia, por causa da religião, a gente sempre leva pela perspectiva de que a gente está lendo para o outro, né, para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para o nosso inimigo. Mas a verdade é que quando ele chama de coração duro, de insensato, de impuro, ele está falando sobre a gente. E por causa da graça dele, com nós, com a gente, faz com que a gente abra os olhos e passamos a enxergar uma nova realidade. Deus, eu estava perdida e o Senhor me resgatou. Eu estava indo para o abismo, toda alegre, felizona. Jesus, no meio do caminho, intervém, fala, vem para mim que eu quero tu. E aí a gente, por causa desse chamado, a gente se rende. Eu estava, inclusive, lendo agora sobre como é que fala? As sementes que foram jogadas, né? Algumas sementes não brotam, Jesus faz o chamado, mas as raízes não fincam na terra. Ou seja, o nosso solo, o nosso coração, a nossa consciência está tão voltada para as inclinações desse mundo que quando a gente ouve a verdade do evangelho, a gente não sente, a gente não percebe. E o Espírito Santo, ele vem com o papel de nos encorajar, de revelar a verdade, e ele é o nosso parceiro do dia a dia. Eu gosto de falar que o Espírito Santo é como se ele fosse a nossa mãe, porque existe o Deus Pai, Jesus Cristo, os seres que representam a força masculina, mas não quer dizer que eles sejam homens, tá? E o Espírito Santo é como se fosse a nossa mãe. Não é à toa que ele anuncia que vem com Jesus para a Terra. Então, Jesus, quando recebe o chamado de vir para salvar os impuros, o Espírito Santo fala, eu vou junto. E não é à toa que a Maria engravida do Espírito Santo. Vocês percebem uma familiaridade, é uma família em prol de outros filhos que estavam perdidos. Então, o primeiro ponto que a gente pode começar a falar é que o Espírito Santo nos encoraja, nos convence dos nossos pecados, e é o que nos dá força e ânimo para vencer as aflições desse mundo, que não são poucas. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e começa essa caminhada de fé, as provações chegam, e elas não são poucas. E é a hora que a nossa fé está mais sendo provada, o nosso coração está mais sendo provado, porque, primeiro ponto, você precisa saber a impureza que você ainda carrega, a gente precisa dessa consciência. Então, as dificuldades, as circunstâncias, os momentos ruins nos ensinam o que precisa ser ressignificado, o que precisa ser melhorado. E todas nós, gente, todas nós precisamos de algo para melhorar. O tempo inteiro. Por isso que aqui em João 15, João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e anunciará o que ainda está para acontecer. Ou seja, ele nos conduzirá, será o nosso parceiro de jornada para nos convencermos dos nossos pecados, das nossas inclinações, das nossas fraquezas
e também das verdades sobre Jesus, sobre a graça, sobre a misericórdia e sobre o amor. Uma das dificuldades que nós temos na nossa jornada é que, por causa do nosso coração, diante de uma dificuldade, de uma circunstância, a gente tranca. Lembra que eu falei para vocês sobre a gente é o impuro, a gente é o prostituto, a gente, por causa dos nossos padrões antigos de pecado, a gente fecha o nosso coração. E a palavra de Deus diz que são corações endurecidos, enrijecidos já, como pedra. Ou seja, eles ouvem a verdade, mas a verdade não penetra, não consegue criar raízes e fincar. Nossa, desliguei a música. Então, nosso papel, gente, como aceitos, né, remidos pela graça de Jesus, é ser conduzidos pela verdade constantemente. O que é a verdade, princesas? O que é a verdade? Palavra de Deus? Mas ainda está muito, muito por alto, né? É mais palpável do que a gente imagina. A verdade é encarar ela no seu dia a dia. Então, estou sendo soberba? Essa é a verdade. Então, eu encaro que estou sendo soberba. Estou com meu coração endurecido? Eu encaro que estou com meu coração endurecido. Essa é a verdade. A verdade é o amor de Deus, ele é fluido constantemente. Do trono dele sai vida, vida, jorrando pelo nosso coração. Só que a gente, com o nosso coraçãozinho, cria uma represinha por causa dos padrões, por causa das dores, dos traumas, dos medos, a gente faz assim, para essa fluidez. Mas a verdade é que ele nos ama. Então, o que a gente faz? Se rende a essa verdade. E uma das formas de você quebrar esse teu coração endurecido é através da oração, é através dessa entrega. Eu me rendo. Por exemplo, hoje, agora no banheiro, eu falei assim, Deus, o coração tá frito pra caramba, eu não dormi quase nada essa noite. Parece que quanto mais eu vou caminhando, parece que mais pesado vai ficando a jornada. Só que eu já entendi que são provações necessárias, porque a minha fé está em prova. E aí a gente, por muitas vezes, não, eu só estou em prova, então a gente vai caminhando, não, eu estou em prova. Só que a verdade é que eu estou em prova, por isso mesmo eu me rendo. É por isso que eu busco a Deus, é por isso que eu quero mais sobre a verdade. A verdade sobre a vida eterna, a verdade sobre quem eu sou, na minha pior versão, que aí precisa ter coragem para pedir, a verdade de que nós somos amadas e nos render a esse amor. E o nosso parceiro, como o Espírito Santo, eu gosto de pensar assim, imagina uma grande tecnologia infiltrada dentro de nós, aqui, está dentro de nós, e é por isso que incomoda a nossa consciência quando a gente peca, é por isso que o nosso coração pesa quando a gente peca, porque é o Espírito Santo nos alertando, não faz isso, não mexe com isso, não brinca com isso. Vocês já repararam que quando a gente faz alguma coisa errada, o nosso coração já dá uma trancada? Eu, eu gosto de chamar como se fosse uma grande tecnologia, mas é muito maior que isso, que ele está cristalizado dentro de nós. Então, é por isso que a gente sente as inclinações, o nosso corpo pede aquelas inclinações de pecado, mas aí, por causa do Espírito Santo, a gente, opa, não. E quantas vezes, honestamente, quantas vezes você orou pedindo para o Espírito Santo, se isso aqui não for da tua vontade, tira de perto de mim, né? Quantas vezes? Gente, essa é uma das minhas orações mais comuns que eu faço. Deus, eu não sei se isso aqui é do teu agrado, meu coração ainda não conseguiu detectar, mas faz muito sentido para mim, então se não for, tira. Sei lá, quando eu tô colocando um plano diante de Deus, né? Qualquer um plano maluco, sei lá, alguma coisa assim, eu só, Espírito Santo, se isso aqui não é para minha jornada, não é para minha caminhada, isso não vai me agregar, isso não soma, isso não multiplica, tira do meu coração, porque o coração é enganoso. Só que a gente pega só essa parte do engano do coração, né? E não é bem assim. Nosso coração é enganoso quando o caminho é novo, a gente vai treinar algum caminho novo, ou quando a gente ainda tem muitas pendências no passado. Então, uma das principais pendências de qualquer ser humano, maternidade e paternidade. Tretinhas com a mãe, tretinhas com o pai, é ramificação negativa no nosso coração, que danifica a nossa forma de enxergar o mundo. Você consegue compreender isso? A mínima que seja, gente.
se tiver uma ramificaçãozinha negativa da sua experiência com a mãe e com o pai, que é natural que tenha, que os nossos pais deram o melhor, mas eles também são seres fadados ao pecado. Se tiver a mínima, você já vai ter uma ramificação negativa que vai levar para sua consciência, que vai levar para o seu coração, para o seu DNA. Quando eu fiz o desbloqueio da minha mãe, que foi só a parte inicial, eu só tirei o tampão da grande ferida que aconteceu. Analisa com você a sua relação com sua mãe e com seu pai. No meu caso, eu fui rejeitada com 18 dias de nascida. Fui tirada da minha mãe deixou para o meu pai me deixou para uma outra família, que também me deixou para outra pessoa. Então, eu fui trocada, acho que umas 5 vezes no total. Para uma criança que não tem racional, só processa emoções, aquilo são ramificações negativas. Então, o meu coração, que é a raiz, né, da árvore da vida, ela tinha ramificações negativas que estavam danificando todo o meu ser. Então, imagina, não tem as nossas veias? Visualiza nas tuas veias não fluindo um sangue puro. Porque tem um sangue fluindo de negatividade, de medo, no meu caso, muito medo por ter sido abandonada e não sentir o amor de ninguém. Cadê o afeto? Cadê o afeto? O afeto é o que nos mantém firme na Terra, né? O amor é o que nos mantém corajosos aqui. Imagina, foi tirado tudo isso. E aí as ramificações do meu coração só crescendo. É por isso que a gente não consegue amar as pessoas verdadeiramente. Porque começa lá na mãe e no seu papai. Começa lá atrás. E aí essas ramificações, como o Espírito Santo nos conduz, nos conduzirá pela verdade. Eu vou caminhando e ele vai me revelar que existe uma ramificação negativa que está criando padrões no meu caminhar, na minha jornada. E aí que entra a grande coragem de ter que encarar. Eu precisei, e isso não foi mérito meu, eu precisei de ajuda de uma outra pessoa para me mostrar de que meu coração tinha uma grande parcela de podridão e escuridão que precisava ser trazido à luz. O Espírito Santo nos conduz para a luz. Então, como eu já falei para vocês em algumas outras vezes, Jesus está com uma lanterninha, visualiza uma lanterninha, e ele vai acendendo essa lanterna no seu coração, nos lugares mais obscuros. Então, princesa, guerreira, quando você começar dentro da sua jornada, visitar áreas cabulosas dentro do seu coração, é uma das fases mais pesadas, porque você vai ter que ressignificar aquilo que nem você sabia que existia. Então, se você foi abusada na sua infância, tem ramificação negativa dentro de você, e aí lá vem Jesus com a lanterninha, acender a luz e falar, tem um câncer bem aqui, tem uma deficiência bem aqui. E agora, a gente, por causa dessa lanterninha acesa, a gente toma a decisão de, uau, eu tenho que ressignificar. Percebe que isso é a verdade? Também. Eu busco a vida eterna. A palavra de Deus é a verdade. Mas a verdade de quem eu sou, mesmo que isso não seja agradável, é necessário, se faz necessário. E o papel é do Espírito Santo. Eu não sei se está ficando claro isso para vocês. Me falem se não. O papel de mostrar quem você é, na sua pior versão e na sua melhor versão, é o do Espírito Santo. Aí a gente acha, né? Aceitamos Jesus, tá tudo certo, né? Vamos garantir nosso lugar no paraíso. O nosso chamado, Jesus nos chamou para o reino de Deus, e é diferente do paraíso. Se você analisar a jornada de Jesus, ele fala, é chegado o reino de Deus. Ele não está falando do paraíso, gente. Está falando do reino de Deus. O reino de Deus é para dentro. É onde a gente encontra as respostas sem nem fazer pergunta nenhuma, tá tudo claro. Tem uma parte em que Pedro está falando com Jesus, e eles falam assim, não, agora a gente está te entendendo, mestre. Aí Jesus, agora que vocês estão me entendendo, isso antes de Jesus ir para a cruz, já era antes da última oração dele, antes dele ser entregue. E ele fala, agora que vocês estão me entendendo, tá aqui, ó, 29, no 16, 29, em João. Então os discípulos disseram, enfim o Senhor fala claramente, e não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas, e não há necessidade de lhe fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. O reino de Deus, a gente é cessado essa necessidade de saber o porquê, essa necessidade de entender como.
Isso é tudo da nossa cegueira espiritual. No reino de Deus, a gente se completa. O amor nos abastece. E se você vê lá em Apocalipse, que fala que o rio que flui, a árvore da vida, então todas as nossas respostas estão dentro de nós. Só que para isso, Jesus vai precisar dar lanterninha. Então, vai lá visitar o coração da Maína, na parte mais obscura. No nível da consciência dela, na parte mais obscura. Entendem? É por isso que muita gente não continua caminhando para frente, continua caminhando para trás. E o reino de Deus, gente, Jesus deixa isso muito claro na Bíblia. Pessoas que querem o reino de Deus, mas não estão dispostas a abrir mão desta vida, não está apta para o reino de Deus. Então, para eu entrar no reino de Deus, Jesus vai acender a lanterninha lá. Maína, você tem um problema bem aqui, ó, você tem um câncer aqui no seu coração. Aí você vai encarar aquilo ali, não é agradável, não é cheiroso, não é gostoso, não é delicioso, não é legal você encarar que você carrega vários demônios dentro de você por causa do que te aconteceu na infância. Não é interessante. Eu falo por conta própria, fiquei 40 minutos sofrendo de dor quando eu fui ressignificar isso com a minha mãe. Me digam se vocês quiserem ouvir como foi esse meu desbloqueio da parte materna, que foi um dos meus desbloqueios mais cabulosos da face da terra. Querem ouvir? Continuo falando do espírito. Claro que vocês vão dizer não, né? Eu tava em Floripa e eu sabia que o meu renascimento aconteceria no Brasil, que foi ano passado. Ano passado? Foi ano passado. E era uma noite, umas 3 da manhã, estava em meditação e oração, e eu senti no meu coração que tinha algo que ia acontecer naquela noite, que ia ser grandioso. Eu só sentia. E o medo assim, ó, me abraçando, me inundando. Eu, não, Deus, não, Deus, não, Deus, não quero resolver isso agora. E aí, lá para as 4 e pouco, depois de 1 hora resistindo àquele processo, eu falei só assim para as meninas que estavam comigo, falei, eu preciso de ajuda, eu não sei o que é, eu não consigo te falar do que se trata, eu só sei que preciso de ajuda. Deus, maravilhosamente bem, cuidou exatamente da pessoa que tinha que fazer isso, e ela simplesmente falou, senta aqui. Eu sentei, sentei lá, quietinha, pensei, Deus, só me ajuda a não passar vergonha aqui. Ó o ego, né? Aí ela só fez assim, no meu cabelo, e falou, começou a despejar. O seu problema é com a sua mãe. Ó, me arrepio inteirinha. O seu problema é com a sua mãe. Aí na hora eu falei assim, olha como é que a gente é muito bem treinado. Na hora eu só falei assim, não é não, eu já resolvi isso. Já perdoei ela, já tem bastante tempo. Perdoei minha mãe, acho que eu tinha 15 anos. Perdoei, né? Uhum. Perdoei de ter decidido, mas meu coração ainda tinha ramificação. Pode falar. Você está falando da sua mãe biológica ou sua mãe? Biológica, que tinha um cordão umbilical ligado a mim e que me abandonou. Eu não tenho mágoa dela, não, gente, mas é a minha história, eu não posso fugir dela. De fato, o que aconteceu. Oi? Você chegou a conhecer ela, Adri? Você chegou a conhecer ela? Conheci ela aos 15 anos. Conheci ela aos 15 anos. Tá. Eu sempre soube que eu era adotada, sempre soube, tá? Nunca foi novela mexicana, não. Mas eu queria saber como é que eu me parecia, se me parecia com ela e tudo mais. Tu já viu ela, Dada? Não, né? Dayana, tu já viu ela? Fotos. Já, né? Umas fotos só. Não parece muito, não, né? Aham. Eu não acho a gente parecida, não. Tá. Aí, beleza. Ela começou a falar, seu problema é na maternidade, Adriana. E ela tinha uma voz de muita autoridade falando comigo. Precisava, porque eu sei muito bem, sou muito firme nas coisas que eu quero. Então, para me colocar num lugar, tem que ter uma voz acima. E eu respirei e falei, não, já tá resolvida essa treta com a minha mãe. E ela falou, respira fundo. Aí a outra já começou a fazer meu cabelo. Gente, eram 2 pessoas, tá? Era a Gé e a Fran. Uma ficou fazendo, trançando meu cabelo e a outra ficou me desbloqueando.
E eu lá tensa, assim, durona, não, mas isso aqui não é. E fechei meu olho e falei, Jesus, me ajuda a achar o que elas estão vendo e eu não estou vendo. Porque eu sabia que tinha algo, mas eu não sabia onde. Aí ela examina no seu coração. Eu comecei. E eu não via, completamente cega. E aí ela soltou alguma palavra que desbloqueou. Ela falou, eu acho que ela falou isso, você está prendendo, Adriana. Eu falei, eu não estou prendendo. O principal sinal de que eu estou prendendo é dizer que eu não estou. Percebe? Toda vez que você diz que não, tá bem aqui, filha. Agora você achou o tampo. Só tirar agora. Aí ela, Adriana, é exatamente isso. Você está dizendo que está resolvido e não está resolvido. Aí eu fiz assim, putaça da vida. Pum, abri o tampão. Comecei a chorar. Aí ela pegou na minha cabeça e falou, olha pra mim. E eu não queria abrir meu olho. Porque naquele momento eu entendi, porra, eu tava com um câncer grandíssimo aqui dentro de mim e eu não sabia. Parece muito, que é algo muito... Não dá muito de explicar, não, gente, em palavras, o que é aquilo, não. Era uma sensação gigantesca de que eu estava acessando a parte mais íntima e escondida de mim, e tinha duas pessoas que não eram nada para mim, me acessando. Para mim, isso é a maior vulnerabilidade que existe. Alguém entrar lá na minha parte obscura, enxergar, e ainda ficar remexendo lá, bagunçando tudo, tá doida, né? Foi terrível essa noite, foi terrível, mas a melhor noite também. E aí, ela só falou, aí ela começou a falar na voz de Deus. Aí foi a parte mais linda de todas. Ela falou, fui eu quem te tirei do colo dela. Fui eu que mandei, fui eu que providenciei a saída, de você sair do ventre da sua mãe e ir para sua família adotiva. Fui eu quem fiz isso, Adriana, por amor a você. Porque você é uma ungida, você é uma escolhida. E começou. E na hora eu me lavei, fiquei puta com Deus. Muito puta, muito, muito braba com ele. Porque eu achava que era um problema da minha mãe, né? Que eu tinha que só resolver com ela. Não, filho, eu tinha que resolver com Deus. Foi ele que providenciou aquela minha história. Foi ele que providenciou a história. E eu fiquei de olho fechado e ela falava, olha pra mim, olha pra mim. Aí eu não queria olhar. Então é nesse nível os desbloqueios maternos e paternos, tá? Todos eles. Aí na hora que eu tive coragem de olhar pra ela, ela falou assim, você tá enxergando a sua mãe agora. Fala tudo. Fih, aí joguei tudo. Por que que você fez isso comigo? Quem é mãe vai entender. Eu era só um bebê. Eu não pedi para nascer. E aí eu joguei tudo que estava armazenado dentro de mim, que eu não tinha consciência. E isso tudo me derramando em lágrima, e eu braba com Deus, e braba com todo mundo, braba comigo, e muito rancorosa, magoada pra caramba. E ela fala, continua falando. E aí ela ficava me aguçando. Sim, eu te abandonei. Sim, percebe? Então ela me provocava para que eu reagisse e soltasse aquilo que estava dentro do meu coração. Lembra que eu já falei para vocês, vou já deixar você falar, Alaiana. Lembra que eu já falei para vocês que o amor, ele é provado nesse momento de intimidade? Se você não tem alguém para falar as verdades, então você vai continuar com esse seu coração pesado. É por isso que uma amizade, ela é treinada nessas provações de amizade. O seu marido, ele vai precisar ouvir coisas para que você se cure. Igual a Fran estava lá para me ouvir, e eu falei muita merda para ela, e foi necessário para mim. Pode falar, Laiana. Você ficou com raiva de Deus pelo que você passou, por ter que estar passando por essa situação constrangedora, assim, entre aspas, Isso, né? isso. Ou pelo que você estava com raiva dele, né? Porque da mãe a gente consegue saber, Entender. né? Claramente. Eu estava com raiva de Deus por ele não ter resolvido essa treta comigo, só eu e ele. Porque eu tinha intimidade para resolver essas tretas. Já tinha resolvido várias outras com ele. Por que ele me levou para Florianópolis, no quarto de uma pessoa estranha, para acessar coisas dentro de mim, coisas que nem eu sabia que existiam? Então, eu fiquei braba com ele por não ter sido algo meu e dele, privado. A vergonha da exposição, né? Não é só a vergonha, era a falta de confiança. São pessoas que eu não conhecia. Era uma área minha muito tão íntima e tão obscura que eu gostaria, se eu pudesse escolher, eu gostaria de ter resolvido essa treta só eu e ele, entendeu? Entendo. Mas depois eu entendi que tinha que ser desse jeito, e que bom que foram pessoas maravilhosas e que hoje caminham comigo.
Mas na hora eu não entendi. E eu tô sendo muito honesta com vocês, gente, de ficar puta. A gente fica brava com algumas situações da vida, e a gente não pode ficar mascarando como se não ficasse, porque se trata de Deus. Deus nos conhece no mais íntimo, então que eu seja transparente em tudo. E aí, depois que eu terminei de vomitar, e aí que ela falou tudo no nome de Deus, né? Bom dia, Deus, bom dia, Gra. Uma filha chegou também. E aí, bom dia. E aí, enfim, ela começou a tocar no meu cabelo de novo, no meu rosto, me provocando. Sim, Adriana, eu fiz isso com você. Sim, Adriana, eu te abandonei. Sim, Adriana. E aí, eu completamente vulnerável, completamente nua, pelada ali de emoções. E aí ela falou, eu escolhi isso, e na hora que ela falou que Deus quem tinha feito isso, aí é como se o véu realmente já tinha tirado o tampão do meu coração. Mas na hora que Deus falou, fui eu quem providenciei essa saída para você, aí a partir dali eu desmoronei mais ainda. Foi a noite que eu mais chorei na minha vida inteira. Princesas e guerreiros que chegaram agora, eu tô contando a história do meu desbloqueio com a minha mãe. Foi um dos meus desbloqueios mais pesados e sinistros de toda a existência. Aí ela só falou assim, depois que eu tinha desbloqueado, ela falou, Adriana, agora tira a sua mão. Esse vai ser o seu desbloqueio. Esse vai ser o seu cordão umbilical cortado. Puxa a sua mão da sua mãe agora. Deus já tinha me falado que ele tinha providenciado a minha segunda família. Ele já tinha falado isso. Então, eu já sabia que daria certo eu puxar a mão, né? Emocionalmente, eu não consegui. Emocionalmente, eu estava apegada à minha mãe. E eu só queria justiça. Tipo, mãe, por que você fez isso comigo? Eu era só um bebê. E aí ela falava, puxa, Adriana, tem alguém com o microfone ligado, gente, por favor, desliga aí. E aí ela falava, puxa, Adriana, puxa, Deus tá te falando para puxar, puxa, Adriana. E eu falava, eu não vou puxar. Ela é minha mãe, não vou puxar. Isso tudo dentro de mim, eu não tava fazendo nada com ego, nem nada, não, era emoção carregadíssima, pesada. Fiquei mais ou menos uns 7 minutos segurando a mão dela e falei, não vou soltar, mesmo sendo Deus mandando, eu não vou soltar, não vou, tentando negociar na minha mente. E não é porque eu queria ser mais forte que Deus, tá? Eu tô sendo 100% transparente com vocês. É porque a dor era tão grande que eu sabia exatamente que esse corte era o desapego total daquilo que eu tinha criado dentro de mim e que estava obscurecido dentro de mim. Que era esse apego de mãe. Eu sempre necessitei de uma mãe. Depois eu posso falar para vocês o que acarretou não ter uma mãe. E aí ela falou, puxa. Depois de 7 minutos eu teimando com Deus, falei, não vou puxar. Ela, Adriana, coragem, vai, filha, coragem. Aí eu soltei, mais puta ainda da vida. E aí na hora só, parece que uma cachoeira me banhou de uma sensação de você está protegida, filha. Agora você está pronta para a vida. E aí ela vai, me pega no colo e eu fico deitadinha igual um bebê. Eu realmente fiquei igual um bebezinho, na posição fetal, assim. E ela me colocou no colo, perto do peito dela, e falou, agora você vai simular o que é estar no colo de uma mãe. A parte mais tensa da história. Além de puxar a mão. E ela começou a me nanar. Eu tenho 31 anos, gente. Ela começou a me nanar. E o meu coração, e eu chorando, eu chorava. Eu chorava copiosamente, igual um bebê chora, igual um bebê. Chorei. Fiquei mais ou menos uns 40 minutos no colo dela, chorando e copiosamente. E o amor de Deus me lavando. Aí, nossa, gente, só de falar isso é pesado ainda. E aí, 40 minutos se passaram, mais ou menos. Saí dali completamente sem energia, completamente gasta de energia, fraca. Dormi, acordei de manhã, fiquei ainda naquela sensação de dormência, porque tinha sido uma noite muito pesada. E toda a vergonha, a raiva tinha sumido, mas eu estava adormecida ainda, pensando, meu Deus, que situação horrível. Eu estou longe dos meus pais adotivos, eu estou longe da minha família, eu estou com 2 estranhas e fazendo um desbloqueio desse, completamente vulnerável. Beleza. Esse foi o desbloqueio. Após isso, a minha vida espiritual, ela só alavancou,
os meus dons, tudo só alavancou, porque esse tampão, aí beleza, aí Deus me mostrou no meu coração. A ramificação negativa não era na minha parte paterna, era na minha parte materna. Então, meu câncer estava crescendo dentro de mim, como uma raiz do meu coração, que era através do cordão umbilical, né, que fui doada. Essas ramificações, elas iam, imagina uma ramificação preta, ela ia por todo o meu corpo, até a unha do pé, até o cabelo, era uma ramificação podre, deficiente, por causa do corte da mãe com a filha. E aí eu percebi que o meu coração, ele ganhou um outro estado de sentido, porque quando a gente é acostumado a ser quem a gente não sabe quem é o potencial que a gente poderia ser. Parece óbvio, né? Só que você não sabe ainda o seu potencial até que você faça todos os desbloqueios necessários, até que Jesus venha com a lanterninha acesa. É por isso que pessoas que, quando elas mudam a alimentação e a vida delas mudam, elas não voltam atrás. Uma pessoa que realmente mudou a alimentação, ela não volta atrás, porque ela já percebeu os benefícios de não comer mal. Pode falar, quem tiver, deixa eu ver quem tá na fila. Dá. Tá, microfone desligado. É que eu tô pegando uma surra do aplicativo. Ah. Tu acha que se tu não soubesse desde o início que tu foi abandonada pela tua mãe, que o teu pai te passou para outra família, poderia ter sentimentos diferentes, assim, digamos, se tu tivesse descoberto isso com mais idade, ou sei lá, tu acha que a revolta seria maior? Não, quando a gente, mesmo que a gente não tenha consciência, a gente carrega os frutos daquela situação. É que nem a nossa ancestralidade. A espiritualidade agora ela está avançando para a parte da ancestralidade, ou seja, a minha avó, a minha mãe, a minha bisavó, tudo influencia na Adriana que eu sou hoje. Então, mesmo que eu não soubesse que eu era adotiva, mesmo se eu acreditasse que eu era filha da dona Raimunda, eu ainda ia ter as marcas da dor, da separação. Porque uma criança, ela não tem um racional, mas ela processa tudo com o coração. Então, tá tudo armazenado no coração. E eu lembro que o meu desbloqueio com isso foi para o amor, porque o início do amor começa com a mãe, não é? O amor, ele é experimentado através da mãe. A segurança e a força é experimentada através do pai. Se essa ramificação, que é a da minha mãe, é deficiente, eu não sei amar e não sei me sentir amada. É por isso que é um câncer. Só que o reino de Deus é o amor. Não tem como eu acessar ele sem passar pelo meu coração. Ou seja, eu preciso visitar. De pouquinho em pouquinho, o meu coração, as partes mais obscuras e nojentas possíveis, que nem eu sei que era possível. E agora, enquanto falo para vocês, meu coração ganhou outro estado de espírito, porque eu estava pesada, estava aflita, não dormi nada essa noite, pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Gente, só eu que estou sentindo que a terra não está normal? Vocês estão normal com tudo que está acontecendo? Porque, gente, sério mesmo, eu sinto no meu espírito que tem alguma coisa acontecendo. Eu sinto que é como se, gente, o mestre está voltando e não tem ninguém reagindo, é isso mesmo? É sério? Eu sou afetada no sono, sou afetada nas minhas emoções, sou afetada 24 horas do dia. Tem alguma coisa acontecendo no espiritual. E aí, agora, falando com vocês disso, eu percebo que agora fui para um outro nível. Eu precisava falar tudo isso, porque outro dia eu estava falando com ele. Ninguém sabe a deficiência que é não ter uma mãe, até, a não ser que você realmente tenha experimentado o que é não ter uma mãe. Então, se você teve uma mãe, mesmo que ela teve nas suas deficiências todas, você não sabe o que é não ter uma mãe. Você não sabe o fardo que é, o peso que é ter um coração não completo e pleno. 50% dele tá com ramificações negativas e podres. As nossas mães, elas dão os melhores, né? Algumas delas dão realmente o melhor, mas são deficientes. Agora, imagina alguém que não teve ela. Não teve afeto. Foi rejeitada, abandonada. Mano, bizarro. Deixa eu ver. Quem levantou primeiro? Foi a Mavi, né? Mavi, pode falar.
Eu lembro, eu cresci sem minha mãe, né? Aí eu lembro que uma vez na escola, eu não sei se era perto do Dia das Mães, algo assim. E aí eu tava conversando com os coleguinhas, né? Eu falei assim, eu não gosto da minha mãe, né? Aí meu professor ouviu, como assim você não gosta da sua mãe? Nossa, ela me humilhou lá na frente de todo mundo, assim, sabe? Como se não entendesse a minha dor. E eu falei, não amo, não a conheço. Mas assim, eu não tava falando com raiva, sabe? Só falei que eu não amo, que eu não conhecia. Hum. Eu lembro que eu falava também. Eu falava, eu não amo minha mãe, mas eu também não odeio ela. Eu não tenho sentimento nenhum. Porque aquilo era o que eu sabia, era o que eu tinha de consciência. Mas Isso. é lógico. Era o que mas o fato é, há uma mágoa muito grande. Porque o primeiro sentimento, o mais puro, ligado a Deus, primeiramente, é o amor pela mãe. Depois, força e coragem pelo pai. O que dá segurança, gente, o que dá segurança na terra, afeto paterno. O que dá amor, ânimo, amor de mãe, filho. Abraço, leite materno, chupar peito, filho. Eu não tive isso. Quem não teve, cara, não faz ideia do peso que é. Pode falar, Deus. Como que foi para tu chegar nesse assunto? Vocês estavam conversando? Ah, não, Ou... a gente estava numa meditação, toda a minha ida para o Brasil foi com um propósito muito definido, meu renascimento. Então, eu sabia que eu ia fazer meditações, que eu ia fazer jejum. Então, eu sabia que ia acontecer alguma coisa, né? À toa que eu tomei ayahuasca, achando que o meu renascimento viria do ayahuasca, por saber que a experiência é pesada. Só que não foi. O ayahuasca foi tranquilo relacionado à minha experiência de fazer o desbloqueio com a minha mãe. Então, nessa noite, a gente já tinha preparado para fazer meditação. E, interessante, as meninas dormiram. E eu também dormi, só que eu fui acordada. Tá na hora, Adriana, vem. Eu falei, mas agora não, deixa um pouquinho mais tarde, deixa elas virem. Fiquei mais ou menos negociando com o Espírito Santo ali uma hora e meia. E aí ele falou, vai lá e acorda ela, está na hora. Vão meditar. Vão entrar numa frequência. Em algum momento, mais lá na frente, vocês vão me ouvir falar algumas outras coisas que estão relacionadas ao meu estilo de meditação. Mas eu não posso falar ainda. Vocês não estão prontos para ouvir isso ainda não. E aí, a frequência das pessoas que a gente anda contribui muito para os nossos acessos mais íntimos. Então, não é qualquer pessoa que acessa. E o interessante é que Deus preparou exatamente aquelas duas mulheres para me ajudar naquele momento. Mas foi através de uma meditação, foi através de uma entrega. Cara, vai acontecer alguma coisa hoje, vai acontecer longo, eu só não sei o que é. E, de fato, eu não sabia. Pode falar. Assim, interessante, assim, diferente de ti, é que eu sempre busquei resolver isso com ela mesma, né, com a minha mãe, com familiares, com outras pessoas, mas eu nunca tive essa oportunidade. Tipo, quando eu estive com a minha mãe, eu a conheci com 17 anos, né? E assim que eu encontrei com ela, eu perguntei logo, né, para ela o que tinha acontecido, porque eu queria saber da minha história, de fato, como tinha sido, porque a minha mãe adotiva fala uma coisa e a minha irmã, ela fala outra coisa, eu tenho uma prima, que já são os biológicos, falam outra coisa, então, tipo assim, eu não conheço a minha história, e quando eu tive contato com a minha mãe, ela também não me falou. E eu também ainda não encontrei pessoas com essa maturidade espiritual, então, talvez não seja ainda o momento de eu saber, não sei, para eu ter acesso a isso. E eu queria tanto, e eu já busquei tanto. Assim, acho que eu já até desisti. Tipo, hoje eu passei por muito tempo sentindo mágoa da minha mãe, até eu conhecer meu pai. Quando eu conheci o meu pai, eu liberei perdão para ela. Mas, tipo assim, até hoje, se eu conversar com ela, eu pergunto, né, o que foi que aconteceu, mas ela não fala. Ela sempre foge do assunto. Aí, assim, para mim ainda fica, eu ainda sinto muito forte essa coisa da rejeição, assim, qualquer coisa me fere, sabe? Assim, o mínimo de ação, assim, de alguém que me ignore, que me esnobe, eu já fico mal. Aí eu fico trabalhando aquilo na minha mente, mas é bem ruim, assim, é difícil. Mas eu também, uma das minhas partes mais cabulosas desde que isso aconteceu foi resolver isso.
Eu sempre me senti abandonada, rejeitada, e no sinal da primeira pessoa que não é confiável, eu mesma abandonava e ia embora. Eu mesma saía. É um dos problemas de quem tem rejeição, é não esperar ser rejeitada. Ela mesma rejeita antes, para não ter que A passar pela dor. pessoa tinha um muro entre ela e as amizades dela, é enorme, maior do que o de Berlim. Quem? Tu, antes. Tu acha, Duda? Eu acho. Eu vivi. Era um escudo, mas eu não sabia que ele existia, entendeu? Hoje Tipo em assim, dia, eu ainda sou um ser desconfiado. Eu não confio. Ainda mais se mentem tipo pra mim. assim, a Adriana sempre foi uma das minhas amigas, assim, que eu tinha muita confiança, entendeu? Tipo, no meu pior momento, era uma que tava lá. Porém, tipo, ela sabia muito de mim e ela não deixava, tipo, sair nada dela, entendeu? Tinha ali, tipo assim, ó, pode confiar em mim, mas eu não vou falar nada pra ti, tá tudo certo. Entendeu? Era, tipo, mais ou menos isso. Ó, eu sou completamente confiável, mas eu não vou abrir minha vida pra você, não. Até hoje eu ainda carrego isso, de não abrir minha vida pra qualquer pessoa, não. Quando eu tô abrindo na internet, eu já me sinto outra pessoa. Se eu te falar pra vocês isso, eu já me sinto leve. Porque o transbordo, ele é falar a parte vulnerável também negativa nossa, só que como a gente é acostumada a se proteger, a gente não faz isso. Mas Deus, deixa eu te falar da parte do teu desbloqueio. Cabuloso. Eu queria ter o privilégio de fazer ele contigo. Queria eu. Sério mesmo, ia ser uma honra de servir nisso. Porque é cabuloso mesmo. Só que não tem como, gente, a gente continuar nessa busca pela verdade sem acessar a parte podre e negativa sua. Então, no mínimo que seja o teu problema com teu pai, com tua mãe, ele está te afetando diretamente no teu potencial como ser humano. Diretamente. O William, por exemplo, ele não teve a atenção da mãe e do pai também. Ela teve mais da mãe do que do pai. Isso afeta diretamente na segurança dele. Diretamente. Então, às vezes, a gente cobra pra cacete nossos maridos, mas a gente não faz ideia que eles também são seres bloqueados pela mãe e pelo pai. É por isso, gente, que a gente não pode sair julgando e condenando e nem cobrando as pessoas, porque elas já estão dando o melhor que elas podem também. É ruim, mas é o caminho. Bem, então é isso. Obrigada pelo encontro de hoje. O Espírito Santo, eu gosto de falar que ele é sempre, que é como se fosse a nossa mãe, porque é uma grande professora, está sempre lá do lado, está sempre nos conduzindo, nos instruindo, nos convence da verdade, nos encoraja quando estamos nos sentindo fracos, e é a que nos apresenta a verdade, igual uma mãe. A mãe nos ensina a falar, né? Teoricamente, né? Deveria ser assim, nos ensina através do amor, nos ensina com paciência. Inclusive, uma criança, ela pega a inteligência da mãe, mais do que a do pai. Então, nós mulheres somos muito poderosas, e é por isso que há um grande movimento para destruir o nosso poder feminino. Vamos destruir essas mulheres já na maternidade delas. Vamos afetar elas diretamente com a mãe delas, para que elas nunca descubram que elas são verdadeiramente. E olha onde a gente chegou, só através da fé. E a fé, ela precisa ser experimentada. Então, em todas as vertentes, a verdade precisa ser experimentada. Então, se eu não tivesse experimentado esse desbloqueio, eu não saberia, por exemplo, o potencial dessa Adriana. E eu fico pensando, cara, será que ainda não tem mais coisas para eu resolver e eu não estou sabendo? Porque isso tem me afetado. Honestamente, gente, eu não tenho uma vida. Tem fases da minha vida que eu tô plena. Mas é essa fase, desde 2023 para cá, filho, não tem um dia que eu tenho um sossego de plenitude, não. Eu nem sei mais como é o gosto da plenitude, não. Como é que ela tem cheiro, gente, eu não lembro mais. Sem brincadeira, sem exagero, não é vitimismo, é só a realidade. Na espiritualidade, a gente vai aprendendo também sobre isso. Sobre lidar com a parte ruim e negativa que o ser humano se nega
porque é pesado, é denso, enrijece a gente. Mas esse caminho de dentro não tem como. É lanterninha acendendo a parte mais obscura do teu ser, até que você seja um ser completamente iluminado. O Espírito Santo é tão... lembra mesmo a mãe, né? Porque até a Bíblia diz que a gente não sabe orar, né? Quem intercede pela gente, né? É ele que leva nossas palavras, porque se fosse só depender só da gente, tava no sal. É verdade. É verdade. Acho que Domingo, pode falar. no domingo, o pastor fez a seguinte pergunta, né? Se a verdade liberta. Aí toda a igreja, né? Ele foi perguntando de um por um, aí todo mundo dizia sim, 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 sim. Aí ele pegou e falou assim: se eu falar para vocês que a verdade não liberta. Aí todo mundo ficou se olhando assim, né? Aí ele falou assim: o que liberta é conhecer a verdade. Uau! Só a verdade em si, ela não liberta. O que faz você se libertar é conhecer a verdade, né? Porque o que diz na palavra de Deus é conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Então, a gente não precisa ter, porque às vezes a nossa verdade não é, muitas das vezes a nossa verdade não é o que é, né? Pode ser para a gente seja aquilo dali, mas não é. Então, se a gente buscar conhecer a verdade, eu acho que isso faz a grande diferença, né? E aí que eu acho que o Espírito Santo faz todo o trabalho mais pesado. Uhum, exatamente. E não nos abandona. Igual o amor de uma mãe. Pode falar, Deus. A Dayana falou agora, né, do culto. De domingo eu participei também do culto. É assim, quem pregou foi uma psicóloga. E ela contou muitos pontos da vida dela, assim, que eu me identifiquei, né? Quando essa mulher começou a falar, já estremeceu meu corpo todo. Eu, gente, quem é essa mulher? Uau! Quem é ela? Aí ela começou, nossa, uma mulher de muita autoridade. Tem uma coisa que quando ela começou foi quando eu te procurei, Adriana, que ela falou. Pensa assim, quando eu te procurei, tu falou assim, não, pode confiar em mim. Pode me falar o que está acontecendo que eu vou te ajudar. Tu falou assim com muita autoridade, sabe? E quando a mulher começou a pregar, ela já começou com autoridade. Eu, gente, que isso? Quem é essa louca? Gostei dela. Quero. E aí ela foi falando a história dela, de todas as humilhações, todos os problemas que ela passou. E ela não precisou nem falar da parte da vitória, né? Eu, caraca, vai chegar a minha vez também. Olha só pelo que ela passou. Ela já passou por coisa até pior que eu. E olha quem é essa mulher. Aí, quando foi assim, no final, né? Ela chamou o pessoal lá para aceitar Jesus, orar pelas pessoas e tudo mais. Aí eu estava do lado do meu cunhado, aí ela apontou o dedo pro meu cunhado, falou com ele, aí eu, eita, eu já tinha certeza que ia chegar a minha hora, mas ainda não é minha hora. Poxa, eu queria que tanto que já fosse minha hora, né? Aí eu fiquei, o que ela falou, cara, ficou no meu coração, assim, de uma forma, fazia muito tempo que eu não era assim, sabe, energizada de novo, que eu não sentia isso, assim, de novo, sabe, essa esperança, como eu falei para ti ainda agora. Eu acho que eu já até perdi acho que eu até desisti de tentar resolver esse negócio lá, treta com a minha mãe. Mas, assim, depois da pregação dela, ela veio e despertou tudinho de novo em mim, sabe? As coisas, assim, as pendências, os meus sonhos mesmo, assim, que estavam adormecidos. Aí eu fiquei, gente, como é que pode? Como é que o Espírito Santo é tão louco, sabe? Assim, uma coisa, nossa, meu coração ficou queimando, tá queimando até hoje. Tu começou a falar e eu tô sentindo tudo de novo. Eu tô sentindo a mesma coisa que eu senti quando eu te encontrei aqui, sabe? Aquele coração é um peso queimando, sei lá, não sei explicar. Mas eu sei como é. Eu fiquei assim, não, a minha hora vai chegar. Aí quando ela apontou assim, você é de azul, você é o rapaz de azul, eu, poxa, poderia ser a mulher de azul, né? Quase.
Mas foi o rapaz de azul, tá bom, tudo bem, deixa lá, deixa a benção dele, né? Depois, no final, né, eu falei pra ele, poxa, será que ela vai dar continuidade aqui na fila? Não, parou lá nele. Não foi essa vez ainda. Ainda não, mas eu tô esperançosa agora. Voltou de novo, sabe? A esperança brilhou de novo, assim, pra mim, que eu já tava apagadinha. Quando eu te falo sobre eu queria ter o privilégio de fazer isso contigo, é porque é uma parte tão vulnerável, tão bela, que, por exemplo, a Fran, nunca mais eu vou esquecer ela. Nunca mais. Porque ela simplesmente fez o maior desbloqueio da minha vida. Ela me viu. Ela tem também a parte da história dela que eu desbloqueei ela, que é muito legal. Mas, cara, ela marcou a minha história. Já era, tá cravado. E imagina ter o privilégio de fazer isso contigo, Deus. Deus, tá me ouvindo. Porque é muito bonito. Pode ser, por mim. Né? Eu vou já ir, Tá pera. liberado, tá liberado, até. Meu Deus. Quando eu tava aí em Santarém, antes de eu mudar para Londres e tudo mais, eu procurei uma pastora na Igreja da Paz, porque eu queria tirar uns demônios de mim. Porque eu achava que eu tinha demônios. Porque eu não sentia prazer no sexo, porque eu não sabia falar com as pessoas, eu era muito impaciente. Falei, deve ter uns 7 demônios aqui comigo, eu vou atrás de uma pastora. Fomos para uma igreja, para a casa dela, eu tinha que dormir lá para ver se eu ia manifestar algum demônio, e eu fiquei, Deus, é hoje que eu me liberto de tudo isso. Na minha mente de religiosa, achava que era um demônio. Não, era só as ramificações negativas, que eu fui só descobrir em 2022. Ó, mano, a Fran, ela não é normal. Eu tô falando pra vocês, ela não é normal, ela aparece exatamente no momento exato colocada. Bizarro. Vocês querem falar alguma coisa? Tá mais? É engraçado que tu falou aí que tu procurou uma pastora para tirar os demônios de ti, né? Eu também tinha essa mentalidade quando eu fui para Igreja da Paz. Eu aceitei Jesus no meu quarto quando eu tinha 15 anos. Eu aceitei sozinha. Mas assim, quando eu tive contato com outras pessoas que pensavam mais ou menos do jeito que eu pensava, foi aos 25 anos. E aí eu fui, né, para o encontro. E aí eu fui assim com o meu coração, a minha mente totalmente aberta para tirar todos os demônios que haviam dentro de mim, né? Porque a gente vai para esses lugares e é manifestação de um jeito, né? Aí eu, eita, é hoje que eu vou cair. É hoje. Tenho certeza que eu vou cair, esses demônios tudo vão sair de mim, que esses bichos velhos querem ficar me perseguindo, fica aqui na minha mente, eles vão sair. Se eu fui algum dia consagrada, sei lá por onde, vai sair tudo. Aí eu vi o pessoal cair, o pessoal se tremer, o pessoal gritar, e cadê os meus? Não vão sair, né? Aí depois eu vim ter o entendimento, sabe? Que não era demônio. Mas isso que tu falou é engraçado, porque eu também tinha essa mentalidade, a mentalidade muito religiosa. E o interessante é que você vê sinceridade nisso, né? Você vê que, por exemplo, todas as pessoas que foram curadas por Jesus, elas foram, né, até ele. A mulher que estava com 12 anos escorrendo sangue. Se você analisar, mesmo que a gente achasse que era demônios, a gente estava correndo atrás da solução. Tipo, ei, não quero ficar carregando um bolsão de demônio, não, quero resolver isso. Mesmo que na época não fosse isso, mas a gente tinha a inclinação de buscar o que é bom, de buscar o que é reto, de se libertar. A gente sabia que existia uma escolha, né? O reino de Deus é muito isso, de eu ainda estou tentando descobrir o que está me travando para não acessar isso, para não acessar o reino como eu já acessei. E aí, às vezes, eu fico pensando, será que ainda não é essa parte da mãe? Será que ainda não ficou uma raizinha que eu esqueci? Porque quando... Fran, tu que chegou agora, eu estava falando sobre o desbloqueio da parte do desbloqueio materno que eu fiz. O tiro. Eita! E aí tu chega exatamente no momento certinho, logo após a história. Tá falhando. Eu não vou conseguir abrir a imagem por causa da internet. Tá. Então, aí agora falando com vocês, eu sinto meu coração mais leve. Mas tem algumas outras coisas me travando e eu não sei exatamente o que é. Eu só sei que tá dia após dia, tem algo mais denso aparecendo e eu não sei exatamente, mas se a gente já tá nessa inclinação de encontrar a verdade, então a verdade vai me abraçar.
vai nos abraçar. O engraçado é que, por exemplo, a minha mãe biológica, né? Eu tenho o telefone dela, a gente não se fala muito, mas eu tenho contato com as minhas irmãs biológicas, né? A Elane e a Denise. E a minha mãe, ela é uma pessoa assim super dócil. Ela é uma pessoa muito carinhosa, ela é uma pessoa muito prestativa. Só que quando chega no assunto ela sempre foge. E o meu marido teve a oportunidade de conhecê-la também, né? Ele até perguntou assim para mim: amor, por que será que você não é igual a sua mãe, né? Porque ela é tão legalzinha assim, né? O jeitinho dela, toda amável. Por que será que você não é assim? Eu disse, não sei. Aí depois a gente conheceu meu pai, né? Disse, ah, tá, você puxou o sangue ruim do seu pai, né? Mas assim, na brincadeira. Mas ela é uma pessoa assim, aparentemente, né? Assim, muito compreensível, muito... É uma pessoa boa até de conversar, sabe? Mas quando chega no assunto ela sempre foge, sempre. Tanto assim que ela evita me encontrar. E, tipo, há um tempo eu ainda acusava, assim, sabe? Eu julgava ela. Mas hoje não mais. Assim, eu só queria conversar mesmo, assim, sabe? Saber minha história, conhecer. Mas ela não conversa, de jeito nenhum. Ela só fala assim, não, algum dia a gente vai conversar sobre isso. Ainda não é o momento. Eu, ai, meu Deus. Mas o momento tá passando. Você tem 33 anos, amada. Bora conversar. Não, não vai. Ela sempre foge. E eu já tentei de todas as formas. Mas tu vai resolver, Deus. Eu sinto que tu vai, sim. Pode falar, Fran. Aberto, tá, gente? Pode falar à vontade. É exatamente isso, Deus. Quando a gente quer alguma coisa, ela não vai chegar. Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. A tua mãe está sendo preparada. A tua mãe está sendo preparada porque são feridas que ela carrega com ela. Eu não conheço a história da tua mãe. A única coisa que eu sinto de te falar é descansa teu coração. Porque quando o Senhor tem algo para falar, Ele prepara o momento. E se ela precisa ser lapidada de alguma forma, ela precisa ter sair de dentro dela, porque ela tem que quebrar o ego dela, ela tem que entrar para dentro dela da mesma forma que tu está entrando. E a questão é, tudo vem no tempo certo. Se a gente acredita, se a gente confia em Deus e sabe que Ele rege a nossa vida, por mais que tu queira essa resposta, quanto mais tu quer, é que nem uma corrida, entende? Quando tu descansar e tu levar o teu coração a Deus e dizer, tá, Deus, eu estou preparada para aquilo que vem de ti. Eu estou preparada para ser lapidada, não buscando uma resposta em outra pessoa, a resposta está dentro de ti. Não é o que ela fez ou o que ela não te contou. Ele está dentro de ti. Tudo que aconteceu, independente do que seja, porque eu nem conheço essa história. A única coisa que eu sinto de te falar é exatamente isso, para te descansar o teu coração. Independente do que ela tenha feito ou deixado de fazer, tudo que te foi oferecido foi o que ela tinha naquele momento. E muitas vezes tu está buscando uma resposta a qual ainda talvez não seja o momento de tu ter. Mas isso não quer dizer que tu não tenha que evoluir, não quer dizer que tu não tenha que caminhar até então. Porque um trauma e uma ressignificação, ela tem que ser feita em cima de você, em cima da gente. Porque que nem eu fui abandonada, eu tinha 9 meses pelo meu pai. Só que quando eu cobrava isso na infância, eu queria porque eu queria a presença dele. Eu cobrava da minha mãe, eu cobrava de mim mesmo. Porque o que eu fiz que ele não quis ficar comigo? Por que com a minha irmã ele teve que ficar até quando ela tinha uns 5 anos? E isso eu cobrava de Deus. Até que quando entrou toda a minha cura, digamos assim, a minha ressignificação, a minha quebra de ego, isso tudo, eu entendi que realmente eu pedi perdão por algo que, e se olhar, eu não fiz nada, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha que honrar pai e mãe, como diz a palavra. Então, independente de eu ter feito algo ou não, eu entendi que eu não estava honrando ele, apesar de ter o respeito por ele, mas eu não estava honrando ele. Gente, sério, eu gravei um áudio de 5 minutos, me esvaziei completamente daquele sentimento que eu carregava. Ele disse assim, por que você está me pedindo perdão que quem abandonou a tua mãe fui eu? Por que tu está me pedindo perdão de algo que tu não fez nada?
porque meu pai, ele falou muitas coisas para mim na adolescência, sabe, que poderiam, me marcaram na época muito, inclusive na questão do quanto ele disse para mim que eu era quadrada porque eu não tinha tido relação sexual com um namoradinho da época meu, quando eu tinha uns 14, 15 anos. Eu toda orgulhosa por contar para ele que eu era virgem, e ele me disse, para de ser quadrada, minha filha, tu tem mais é que dá, que não sei o que, tu vai perder teu namorado. Imagina, uma menina de 14 anos escutando isso. Então, assim, e eu guardei isso dentro de mim com mágoa, entende? Tanto que eu não quis mais falar com ele, eu não quis que ele conhecesse meus filhos. Então, assim, quando o Senhor me resgatou da onde eu estava, eu tive que pedir perdão. Mas não foi porque eu tive como uma obrigação, foi porque eu entendi que o honrar pai e mãe é um mandamento que te liberta. Porque quando a palavra fala que a gente honrar pai e mãe para que teus dias se prolonguem na terra e tudo vá bem, gente, é sério, é muito sério. Esse mandamento, ele é porque assim, o pai e a mãe, eles liberam bênçãos ou maldição sobre a nossa vida. Então, quando a gente se esvazia do nosso eu e a gente entende que naquele momento eles deram o que podiam, hoje eu entendo que se fosse o meu pai que tivesse me criado, muito provavelmente eu poderia ter uma outra índole, eu poderia ser de outra forma. Então, se a mãe de vocês não criou vocês, ou se o pai de vocês não criou vocês, pode ter certeza absoluta que Deus sabia qual era o propósito de vocês nessa terra. E aquelas pessoas não estavam preparadas para formar o caráter que vocês têm hoje. Então, assim, não cobrem uma resposta de algo que vai vir no momento certo, mas se esvazie fazendo a parte de vocês. Porque a nossa cura mental, o nosso êxtase de paz, a paz que excede todo entendimento, ela vem através da gente, porque ela é individual, entende? Assim, eu digo para vocês que depois que eu fiz isso, que eu me esvaziei, independente se ele ia me perdoar ou não, independente se eu tinha algo para ser perdoado ou não, eu senti realmente que eu precisava esvaziar aquela parte da minha vida. E quando isso aconteceu, sério, eu senti realmente uma paz, eu senti realmente algo assim que, uau, pronto, posso seguir, entende? E basicamente foi isso, assim, esse meu momento da minha vida, isso tudo aconteceu faz um ano e pouco, no todo o meu processo que foi acontecendo em relação ao meu crescimento mental, espiritual, foi isso tudo que o Espírito Santo foi me guiando, assim, sabe? E é isso, eu senti de compartilhar com vocês, cheguei entrando e é isso. Porque eu não ia entrar, Adri, te confesso, não ia entrar. Eu disse, já vai ser 7 horas, eu não vou entrar, não tá na hora. Aí o senhor incomoda? Eu disse, acabou, vou entrar. Não, eu já peguei. Quando eu mando lá a foto e falo, amor, aí essa é a isca, filho. Fran, chega na hora. É só isso, eu já captei tudo, já peguei. É isso. Alguém mais quer falar massa alguma coisa? Gente, primeiramente quero agradecer, porque eu precisava falar tudo que eu tava falando. Achando que ia falar algo, falei, foi outra coisa. Vou postar a gravação lá, não sei se eu vou postar no YouTube mesmo. Toda vez que eu vou falar e incluir pessoas, que no caso da minha mãe, né, putz, será que eu exponho? Porque eu não sei como é que ela reage diante disso. Hoje eu me dou bem com a minha mãe, na medida do possível, a gente não tem intimidade, a gente não é amiga, já tentei romper essa barreira, hoje eu simplesmente, a gente se fala, mas eu não forço mais nada, nem ela força também comigo, acho que no momento certo a gente vai conseguir se entender de verdade, ou não sei se esse é o objetivo. E obrigada de todo o meu coração, vocês estarem aqui, serem ouvidos, enxugarem minhas lágrimas, me darem amor. Vamos orar? Vamos? Então vamos lá. Eu tava me gabando que eu nunca fico doente, aí de sábado para domingo fiquei, aí agora eu tô com essa gripezinha boba. E só porque eu tava me achando que eu nunca adoeço. Tá, vai nessa. Respira fundo.
Só libera seu coração, libera sua mente. Relaxa, faz assim com sua mão, ó. Dá uma liberada de energia. Abre o teu peito, levanta o teu queixo. E vamos começar essa oração agradecendo. Fale 3 coisas que você é genuinamente grata hoje. Pai, eu te agradeço pelo respirar. Eu te agradeço pelo meu coração estar em pleno funcionamento. Te agradeço pela nossa consciência. Mesmo com tantas limitações, a gente tem buscado a Ti, buscado a verdade, buscado Te experimentar, para que a nossa vida passe por uma grande transformação. Nós te agradecemos por nos trazer até aqui, por nos convencer dos nossos pecados, por nos convencer das nossas mazelas. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua lanterna, pela Tua lamparina, pela Tua luz, iluminando os cantinhos mais obscuros da nossa mente, pelos cantinhos mais obscuros do nosso coração. Obrigada, Pai, pela força e a coragem que o Senhor nos dá dia após dia para vencer as aflições desse mundo, para vencer as nossas próprias limitações e desculpas. Obrigada por cada princesa, por cada guerreira que se encontra no A51, as ativas e inativas, todas elas, Pai. Nós te agradecemos pelo propósito que o Senhor colocou no nosso coração e te agradecemos, Espírito Santo, por nos ensinar a dizer sim a esse chamado enquanto caminhamos nesse mundo caótico que muitas vezes mexe com os nossos desejos mais primitivos. Nós te agradecemos pela tua graça que nos livra desses desejos primitivos, dos nossos desejos íntimos e egoístas. E, Pai, com toda a sinceridade do meu coração, eu oro para que a gente ame a verdade mais do que a vaidade, mais do que a soberba, mais do que a justiça própria. Senhor Jesus, obrigado pelos teus passos, obrigado pelo caminho, obrigado pela porta estreita, obrigada por nos ensinar sobre o reino de Deus, sobre a vida eterna. Ensina-nos a caminhar neste mundo como peregrinos, sem apegos às nossas roupas, às nossas finanças, aos nossos sonhos, sem apego às nossas conquistas materiais, sem apego às certezas e próprias convicções. E ensina-nos a sermos desapegados, porque queremos que o nosso espírito pertence a um lugar infinitamente maior, que nos preenche, nos completa. Obrigado pelo senso de eternidade dentro de nós. Obrigada por nos ensinar o que é comunhão. Obrigada pelo dom da fala. Obrigado pelo dom da oração. Que através de um gesto tão simples, hoje a gente pode expor aquilo que fere dentro de nós, aquilo que nos adoece, de dentro para fora. Obrigada, Pai, pelos ouvidos. Obrigada por terem pessoas que conseguem suportar a nossa podridão, a nossa sujeira, a nossa miserabilidade. Obrigada, Pai, porque existem pessoas também que conseguem nos enxergar na parte mais bela, mais pura, mais santa que há em nós. Obrigada, Pai, pelos valentes e corajosos nossos irmãos que estão à frente, abrindo caminho, abrindo possibilidades,
para que a gente passe não por tantas dificuldades. Nós te agradecemos pela tecnologia, nós te agradecemos pelos acessos que estão sendo distribuídos no coração de cada pessoa, para que a gente volte para casa, para que a gente te reencontre. Obrigada pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos. Obrigada pela saúde dos nossos ossos, pela nossa saúde mental. Obrigado pelo teto sobre a nossa cabeça. Obrigada por nos ensinar a agradecer. Sabemos que tudo isso é dom do Espírito Santo. A nossa amada mãe, que com todo amor e paciência nos ensina a sermos divinos, porque essa é a nossa verdadeira natureza. Respira fundo, leva a mão no teu peito. Agora, ao invés de todo o senso crítico que você tem a respeito de você mesma, como, nossa, como você é lerda, nossa, como você é procrastinadora, como você é preguiçosa, essas palavras pesadas que você se joga para você, retira elas e começa a ter um alto apreço pela sua determinação, pela sua força, pela sua coragem, pela sua força de vontade e não querer desistir jamais, mesmo quando tudo parece muito difícil. Se der um abraço de gratidão por você ser a mulher que você é, por você ter o coração que você tem, e mesmo com tantas imperfeições, você se nega a se rebaixar. Se agradeça por ser uma mulher boa, por ser uma mulher compassiva, por ser uma mulher inteligente, por ser uma mulher temente a Deus. Pai, eu profetizo na vida de cada princesa e guerreira que está assistindo este vídeo, que está aqui ao vivo, que haja clareza na consciência delas sobre quem tu és em tudo, para que elas possam te apreciar na chuva, no sol raiando pela manhã, na água que elas colocam para dentro, purificando, limpando, desintoxicando. Eu profetizo sobre o coração delas leveza, paz de espírito, soluções de problemas emocionais. Eu profetizo sobre elas ousadia, para se colocarem à frente no exército do bem, no exército da luz, sem medo, sem receios, simplesmente confiando através da fé que nós temos em Jesus, de que tudo coopera para o nosso bem. Obrigada, Pai. Obrigada. Eu te toda a honra, toda a glória, todo poder, toda a majestade, hoje e eternamente. Nós ansiamos pela tua volta, amado Jesus. Amém. Dri, Oi. me permite orar nesse momento por você? Yes. Deus, Pai querido, Pai amado, grandioso Deus, toda a honra, toda a glória, toda a majestade, tua presença, Senhor, continuaremos
toda a nossa vida, porque aqui estamos, Pai, buscando imparavelmente a tua presença. Entre erros e acertos, Senhor Jesus, nós entregamos todo o nosso amor, todo o nosso coração a Ti. E nesse momento, Pai querido, eu intercedo, Senhor Jesus, sobre o coração mais puro, mais que existe na gente. Quebrando, Senhor Jesus, todas as nossas mágoas, todas as nossas dificuldades. Levando, Senhor Jesus, cada vez mais o nosso coração ligado a Ti. Nesse momento, Pai querido, eu te coloco e apresento a Tua filha, Senhor. A Adriana, que tanto te ama, que tanto te busca, que tanto te entrega. Ela se coloca, Pai querido, nessa guerra, frente a essas mulheres, Pai. Que o Senhor venha revestir o seu espírito, que o Senhor venha blindar, Senhor Jesus. Que o Senhor venha colocar armaduras poderosas sobre a sua vida nesse exato momento, Pai. O Senhor colocou no meu coração de estar aqui, Senhor Jesus. E se nesse momento o Senhor me trouxe até aqui, Pai, eu uno a minha fé a ela, eu uno meu coração a essas mulheres, Pai. Porque o Senhor sabe, Senhor Jesus, todos os nossos limites. O Senhor sabe cada dorzinha que vai no nosso coração. Mas o Senhor tem um remédio para cada uma delas. E é o teu amor, Senhor Jesus, que nos preenche, que nos abraça, que faz nós agradecer, sem nem ao menos entender, Pai. Porque o teu amor, ele excede todas as coisas, Senhor Jesus. A tua base excede, Pai querido, todo o nosso entendimento. E que apesar, Senhor Jesus, das coisas possam estar dando errado aos nossos olhos, Senhor, que nós venhamos olhar com os olhos da fé e saber que tudo aquilo que o Senhor nos mostra, Senhor Jesus, vai acontecer. Já aconteceu. Tudo é vivo, é real, é sobrenatural e é extraordinário. Eu te agradeço, Pai querido, pela oportunidade de estar aqui com essas mulheres abençoadas, filhas tuas escolhidas, as tuas ovelhas, Pai, que o Senhor abraça com seus abraços de amor, que o Senhor abraça, Senhor Jesus, como um consolador, que o Senhor fala que deixaria, que é o Espírito Santo de Deus. O teu amor me constrange, Pai, porque apesar da gente ter muitas vezes guerras entre nós, Pai querido, guerras travadas entre o nosso eu, Pai, o Senhor está sempre ali nos mostrando, vai por aqui, filha. E esse momento, Senhor Jesus, eu entrego a vida de todas essas mulheres, Pai, por honra, Senhor Jesus, a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória, toda a majestade. E por tudo, Senhor Jesus, que for contrário, Pai, tudo que não está de acordo, Senhor Jesus, que o Senhor clarifique, Pai, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor afasta, Senhor Jesus, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, porque o Senhor é luz, e onde existe treva, não habita, Senhor Jesus, a luz, mas o Senhor é a nossa lamparina, o Senhor é luz para os nossos pés, Pai. E onde nós estamos, Senhor Jesus, é buscando constantemente essa luz. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, cada vez mais nos trazer essa paz, essa tranquilidade. Conceda o dia abençoadíssimo a essas mulheres. Em nome do teu filho amado Jesus. Eu te agradeço pela bênção concedida. Amém. Tá fechado o teu microfone, Dri. Maravilha. Obrigada, obrigada a todas. Beijo forte no coração de vocês. Eis-me aqui. Eu vou postar, tá? Depois no grupo. Beijos. Tchau.